Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, tu és bom. Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Nós chegamos na tua presença com gratidão e louvor. Nós sabemos, ó Deus, que a vida tem um ciclo, o nascimento, a infância, depois a juventude, depois a fase de adulto, e aí o Senhor, então, no tempo próprio de cada um, o Senhor recolhe durante qualquer período das nossas vidas. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua serva viveu esses anos na tua presença, testificando o teu poder e vivendo as tuas maravilhas. Ela deixa um legado de oração, um legado de fé, um legado de amor. Que nós possamos, Senhor, também despertar na tua presença e nos levantarmos, ó Deus, cada uma de nós, como colunas na tua casa, como colunas nas nossas famílias, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, diante de ti está o teu servo, continua abençoando, dando graça, confortando seu coração, dando a ele ânimo, dando a ele orientação. Nós sabemos que o Senhor já tem dado uma palavra a ele, que essa palavra possa, Senhor, cair como semente nos nossos corações e frutificar no nosso coração e dos nossos irmãos que estão online e aqueles que porventura virão a ver. Senhor, em nome de Jesus, decreta a tua bênção para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Gata. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de agradecer a cada um que esteve lá com a gente lá na cerimônia do enterro da minha mãe. Gostaria de agradecer também aqueles que não puderam ir, mas que enviaram mensagem. Gostaria de agradecer aqueles que não puderam ir, não puderam enviar mensagem, mas que oraram. Graças a Deus, o Senhor, Ele nos deu um sentimento de muita gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida, através da vida da minha mãe. Então, graças a Deus, é claro que a gente sente a falta, é claro que a gente sente saudade, é claro que a gente se lembra, mas a gente se lembra com carinho, a gente se lembra com alegria de tudo quanto ela fez, né? Eu sempre conto que minha mãe disse para mim, né, num momento muito crítico da minha vida: quanto mais você fizer, mais eu vou te amar, porque mais você vai precisar do meu amor. Mas, mais do que essas palavras, ela fez aquilo que ela prometeu. Realmente, quanto mais eu aprontei, quanto mais eu precisei, mais ela estava lá para me ajudar, para me apoiar, para me dar a sua mão e para não desistir de mim quando todo mundo já tinha desistido. E Deus também faz assim com a gente, né? Deus nunca desiste da gente. Muito bem, meus irmãos, tendo dito isso, eu gostaria de me lembrar que quando a gente estava aqui na terça-feira, na última vez que eu estive aqui presente, a gente estava falando sobre o tema Levante-se e Volte a Sonhar. E a gente estava usando como base a vida de Davi naquela última mensagem, né? Quando Deus restaura não apenas os nossos sonhos, mas o propósito dele na nossa vida. Então, a gente viu que Deus tinha dado uma promessa a Davi. Ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Deus já havia declarado o futuro de Davi, o que ele viria a ser. Mas entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, havia um deserto, havia uma longa jornada, um longo caminho a ser percorrido. Houve perseguição, houve cavernas, houve lágrimas, houve perguntas sem respostas. E alguns de nós já viram isso acontecer nas nossas vidas, né? Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, a gente carrega um sonho que acredita que Deus colocou em nosso coração, mas muitas vezes as circunstâncias vão nos espremendo
A vida vai nos espremendo de uma certa maneira que a gente chega, às vezes, a duvidar daquilo e pensar que isso nunca vai acontecer. Pode ser que isso tenha acontecido com minha mãe, porque eu me envolvi com drogas quando eu tinha apenas uns 12 para 13 anos de idade. E minha mãe, quando ela soube, ela como que, no primeiro momento, era como se ela não quisesse acreditar. Ela não queria acreditar. É como se houve uma mudança radical no meu comportamento e ela não queria acreditar. A minha tia, que está com 90 e alguma coisa, acho que está com 92 ou 94, eu tive com meu primo ontem, ela não esteve lá no sepultamento, mas o seu filho esteve lá. Eu perguntei com quantos anos estava minha tia, mãe do meu pai, que ainda está viva, tia Terezinha, e a tia Terezinha mandou uma carta anônima para minha mãe, falando que eu estava envolvido com drogas. E ela encontrou maconha no bolso da minha calça, e foi aí que ela pegou a carta, e ela pegou o negócio, e ela me confrontou, mas tinha 12, 13 anos, mas só que eu não melhorei, eu piorei. Ela tentou me ajudar de tudo quanto era forma, mas quanto mais ela me ajudava, mais eu piorava. Ela me levou para me consultar com médico, com psicólogo, com psiquiatra. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu fui internado numa clínica psiquiátrica. Eu fiquei uns 3 meses internado naquela clínica psiquiátrica. Até remédios eles davam para a gente. Eu saí de lá, não resolveu. Parecia que cada vez mais eu piorava. Quanto mais minha mãe, ela ia para tudo quanto era reunião de oração. Ela era da Igreja Batista da Pavuna, né? Mas ela ia para a Igreja Assembleia de Deus, ela ia para a Universal, ela ia para onde tivesse gente orando, ela estava buscando e estava pedindo. E por mais que ela orasse, parecia que aquele sonho que ele não ia acontecer. Mas Deus é fiel. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso. Mas a verdade é que, mesmo que não tivesse acontecido, eu acredito que minha mãe permaneceria firme com o Senhor Jesus, porque o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Deus, não depende das circunstâncias, não depende daquilo que acontece conosco, depende do caráter de Deus, de quem Ele é, de quem nós cremos que Ele é, e nós cremos que Ele é bom, nós cremos que Ele é amoroso, nós cremos que Ele é bondoso, nós cremos que Ele é fiel, nós cremos que Ele é salvador, nós cremos que Ele é redentor, nós cremos que Ele é perdoador, nós cremos que Ele é galardoador, nós cremos nas promessas de Deus, nós sabemos que a nossa vida não está circunscrita, não está limitada ao aqui e agora, e que nós ainda não chegamos em casa. A minha mãe hoje está em casa, mas nós ainda não chegamos em casa. Ainda aguardamos ansiosamente a volta de Jesus ou o nosso encontro com Ele. Então não estamos em casa. Mas eu gostaria de dizer que eu vou abrir um parênteses sobre essa mensagem que a gente tem feito sobre Davi, porque nesses últimos dias, né, eu tenho pensado sobre muitas coisas, né? Eu tive lá na Malásia, né? Eu acordei hoje 4 horas da manhã, né? Eu normalmente acordo um pouquinho mais tarde, né? Porque ainda estou com aquela coisa do fuso horário, né? São 11 horas de diferença, né? Durante a noite a gente estava jantando junto, eu, Jane, Caio, Pedro e Débora, e eu estava bocejando ali, eu estava cheio de sono. Quando eu cheguei em casa, aí eu peguei o computador, porque eu tinha uma aula cedinho de manhã, e eu comecei a tentar preparar a aula. A Jane falou assim: Pedro, por que você não vai dormir? Eu falei assim, mas é que eu tenho que preparar a aula. Ela falou assim, mas acorda cedo, você está dormindo, acorda cedo amanhã. Eu falei assim, tá bom, não precisou nem eu botei o relógio de despertar uma determinado horário, 4 horas da manhã já tinha acordado, né? Então eu senti o desejo de conectar
experiências diferentes, essas situações, e tentar encontrar algumas lições que possam ajudar a gente na nossa caminhada com o Senhor Jesus e na compreensão dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas, né? E durante essas aulas, eu fui muito levado a refletir sobre o propósito para o qual nós fomos criados, porque eu precisei de ensinar uma matéria que é chamada de mandato cultural. E eu vou tentar explicar um pouco sobre o significado desse mandato cultural. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis 1, a gente encontra uma coisa muito interessante, uma coisa extraordinária, fantástica. Antes da queda, antes do pecado. Agora, a queda é interessante, eu até contei o exemplo, sabe, pastor Eli, né? Porque vocês se lembram quando antes de contar a história que você já conhece do Adão e Eva, deixa eu contar a história do pastor Luiz. Eu contei essa história lá para os alunos, né? Vocês sabem que uma vez eu fui com o pastor Luiz lá no shopping, lá em São João, e o pastor Luiz estava querendo comprar uma impressora. E o pastor Luiz não entendia muito de impressora, né? Não é que eu entendesse demais, né? Mas alguma coisa eu entendia, né? Então, a gente parou numa loja, estavam vendendo uma impressora num determinado valor. Aí, fomos olhar numa outra loja e tinha a mesma impressora, só que estava um pouquinho mais caro. Aí o pastor Luiz estava perguntando para o moço por que ela era mais cara. Aí foi na hora que eu cheguei. Aí o homem falou assim: ela é mais cara porque vem com cabo USB. Para quem não sabe, né? Toda impressora vem com cabo USB. Luiz, vem com cabo USB. Eu falei assim: Luiz, vamos embora daqui que esse homem está tentando enrolar a gente. Vamos embora. Toda impressora vem com cabo SD. Agora, vocês se lembram quando Eva e Adão foram tentados? E a serpente chegou para eles e falou sobre o fruto, né? Começou a dizer, né? E eles disseram que poderiam comer de todos os frutos, menos daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês se lembram do que a serpente falou para eles? Me ajuda a me lembrar aí. O que ela falou? Você vai ser igual a Deus. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha só. E o que elas fizeram? Compraram. Comeram. Compraram. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Sabe o que elas fizeram? Eles compraram o cabo USB, que já vinha. Porque quando Deus criou o homem, o que ele falou? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem já era igual a Deus. O homem já era igual a Deus. Ele falou assim, você vai comprar aqui essa impressora que ela tem cabo USB. Toda tem, o homem já tinha, já era a imagem de Deus, já era a semelhança de Deus, já era igual a Deus. Mas antes da queda, antes do pecado, antes de Israel, antes de Davi, antes da igreja, a gente vê ali no Gênesis um Deus criando. E o jeito que ele cria é interessante. Ele cria durante quantos dias? 6 dias, né? Porque no 7 ele descansou. Então, olha só, nos 3 primeiros dias, o que ele fez? Ele fez a forma. Ele colocou ordem no caos. A terra era sem forma e vazia. Então, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ele foi dando forma àquilo que não tinha forma. Então, dar forma é transformar desordem em estrutura. Dar forma é criar condições para que a vida floresça. Vocês se lembram nos 3 primeiros dias que Deus fez? Ele separou o quê? A terra da água,
o firmamento, as águas que haviam na terra, né? E acima no céu, as nuvens. Ele foi dando forma. E dar forma é pegar algo que existe apenas em potencial e transformá-lo em realidade. Então, quando Deus separa a luz das trevas, o céu e o mar, e os continentes, Ele está criando ordem. Ele está colocando ordem no caos. Quando Ele coloca agora, no quarto dia em diante, as estrelas nos céus, os peixes no mar e os seres humanos sobre a terra, Ele está preenchendo aquilo que Ele organizou. Então é interessante que primeiro Ele dá forma, depois Ele preenche. É como alguém que constrói uma casa. Primeiro você constrói a casa. E aí você construiu a casa, terminou a casa. Está pronta para morar? Está pronta para morar? O que precisa? Botar os móveis, precisa preencher. Precisa de botar a cama, precisa de botar o sofá, precisa de botar hoje a televisão, precisa de botar a geladeira, precisa de botar o fogão, precisa de instalar a luz elétrica, hoje precisa de instalar a TV a cabo, precisa de estudar o ar-condicionado. E na verdade, assim, foi isso que Deus fez. Então, primeiro forma, depois o preenchimento. Primeiro a ordem, depois o florescimento. Primeiro a estrutura, depois a vida. Então, Ele entrega essa missão para o homem, para Adão e Eva. E a gente chama isso de mandato cultural. Ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Meus irmãos, o que Deus estava querendo dizer quando Ele disse isso para o homem? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se era sobre o preenchimento. Né? Mas agora, quando ele fala para nós dominarmos sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, será que ele estava falando só sobre os animais? O que é isso? Quer dizer que eu vou chegar lá e vou pegar o cachorro agora vai ter que dominar sobre o cachorro. Na verdade, o que Deus estava ordenando a gente é que a gente fizesse o que Ele tinha terminado de fazer diante do homem. Dar ordem, trazer estrutura, colocar ordem no caos e dar estrutura para que essa estrutura pudesse florescer. Então, ele estava dizendo que continuem aquilo que eu comecei. Cultivem. Era para cultivar o jardim. Esse dominar não era para explorar de maneira predatória, de maneira a dilapidar, de maneira a destruir. Não, era para cultivar de maneira sustentável. Ele estava dizendo, esse jardim, tudo isso que eu dei para vocês, que eu coloquei diante de vocês, agora vocês vão cultivar, agora vocês vão cuidar, agora vocês vão criar forma, vocês vão criar estruturas, e vocês vão encher essas formas, e vocês vão encher essas estruturas. Desenvolvam, construam, administrem, transformem potencial em realidade. Levem a minha glória para toda a terra. Então, esse mandato cultural que Deus deu ao homem não é uma licença para que o homem dominasse o mundo para si mesmo, mas sim um chamado para servir ao mundo em nome de Deus. Ele disse: vocês são agora os meus vice-regentes, vocês são os meus representantes agora. É por isso que encontramos cristãos servindo a Deus na igreja,
nos púlpitos, nos bastidores, mas também em hospitais, também em escolas, também em universidades, também em empresas, também em governos, também em laboratórios, também em projetos sociais, também em campos de futebol, também em comunidades, também em várias outras áreas, porque sempre que um seguidor de Cristo ajuda a transformar caos em ordem e vazio em florescimento, ele está refletindo algo do propósito original de Deus. Eu achei interessante porque eu pensei muito na Jane, quando eu estava ensinando sobre trazer ordem ao caos, porque a Jane, ela está sempre tentando arrumar as coisas. Ó, nesse momento, a Jane está lá na sala que era da Formosinha, tentando dar ordem ao caos. Caiu lá um negócio, quebrou um negócio. Daqui a pouco eu vou chegar lá, vai estar tudo arrumado. Vai estar tudo arrumado, porque Jane está trazendo ordem para o caos. Vai estar arrumado, vai estar bonito. Isso é uma coisa que Deus mandou que o homem fizesse, trazer ordem ao caos. E eu estava lá na Malásia. A Malásia é um país muçulmano. A maioria da população é muçulmana e o Islã é a religião oficial do país, o Islã. Lá é proibido você converter muçulmanos ao cristianismo. E eu conversando com algumas pessoas que moram na Malásia e que nasceram naquele país, eles disseram que se você for apanhado pregando para um muçulmano, é possível que você seja sumido, que eles disseram. Você seja sumido. Foi isso que eles disseram. Pessoas que foram apanhadas pregando o evangelho para muçulmanos que desapareceram. Então, eles precisam tomar muito cuidado, precisam desenvolver um relacionamento com a pessoa e precisam de tentar despertar a curiosidade nessas pessoas sobre o evangelho, até que as pessoas peçam para que eles falem sobre a sua fé e falem sobre Jesus. Mas eu estava lá nesse país muçulmano, onde as pessoas são sumidas, e olha que coisa linda que eu encontrei. Pastor Marcelo, mostra ali, Pastor Marcelo, o que eu encontrei? Consegue colocar aí, Pastor Marcelo? Olha só. UCSI University, Universidade UCSI ou UCSI, é o nome da universidade. Essa sigla deve ter algum significado, eu não sei qual é o significado. Mas olha o que está escrito. Está escrito aqui. Nesse país islâmico, aqui em cima não está dando para aparecer. Está escrito glória a Deus. Está escrito glória a Deus. Aqui está escrito por quê? De Deus. E através de Deus, e para Deus são todas as coisas, para Deus seja glória para sempre. Para Deus seja glória para sempre. Num país oficialmente islâmico, onde o evangelho é perseguido, onde as pessoas não têm liberdade para pregar o evangelho, eu encontrei essa declaração de fé. E eu fiquei pensando, né? Como é que uma universidade com uma identidade cristã assim tão clara, tão explícita, que não tem nada escondido ali, né? Não tem, tá claro ali, é um versículo. Isso aí é baseado em Romanos 11. Ela consegue servir, crescer, influenciar e formar líderes em um contexto como esse de tanta restrição. E aí me lembrei de Gênesis e disso que a gente está falando, porque aquela universidade, ela não existe apenas para falar. Aquela universidade, ela existe para servir. Ela existe para formar pessoas. Ela existe para produzir conhecimento. Ela existe para contribuir com a sociedade. Ela existe para dar forma, para trazer ordem ao caos. E ela existe para preencher.
Então, eu vi ali não apenas uma universidade, mas uma expressão do cumprimento desse mandato cultural. Dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre tudo que há na terra. Vi homens e mulheres usando a educação, a excelência e o conhecimento para glorificar a Deus. E muitas vezes a gente vê cristãos que estão esperando um púlpito, quando Deus está entregando para a pessoa uma sala de aula. Uma plataforma, quando Deus está entregando uma empresa. Um microfone, quando Deus está entregando um volante. Porque o meu púlpito é onde Deus me colocar. Se eu estiver no escritório, minha mãe, o púlpito da minha mãe era a sua mesa. Eu me lembro que de várias situações, né? Eu me lembro uma vez que uma mulher foi lá procurar minha mãe para se divorciar. E ela conversou com minha mãe. Minha mãe era advogada e quando minha mãe fazia uma ação de divórcio, ela ganhava dinheiro pela ação. Ao invés de fazer ação de divórcio, é a mesma coisa, você imagina, né? Você é um médico, a pessoa vem assim para você e fala assim, eu quero fazer uma cirurgia. E a cirurgia é cara, né? Então você ganha um bom dinheiro com a cirurgia. E você diz assim, não, é melhor você não fazer a cirurgia. E minha mãe, eu me lembro que ela disse para essa mulher, conversou com ela, aconselhou a mulher, e a mulher não se divorciou do marido. E minha mãe não ganhou um centavo, porque ela deu conselho para ela não fazer ação. Então, ela não ganhou. Mas, algum tempo depois, veio aquela senhora levando um presente para minha mãe, dizendo assim, doutora Lucy, muito obrigado pelo conselho que a senhora me deu. A minha família está unida, a minha família está de pé por aquele conselho. Eu, naquele momento de ímpeto, naquele momento que eu estava angustiada, eu queria acabar e fazer a separação, mas obrigado pelo seu conselho. Minha mãe estava usando a sua escrivania como o seu púlpito, estava cumprindo o mandato cultural. Mas interessante que eu estava lá e eu encontrei um senhorzinho lá na Malásia, né? Um professor nosso lá do Hagai. O nome dele é Otto Kladensky. Ele é equatoriano, mas ele vive na Costa Rica. O Otto é um senhor assim, branquinho, me lembrava muito meu pai, né? Branquinho, meu pai era branquinho, de olhos azuis, mas ele falava assim, bem devagar. E ele falava inglês, mas a língua dele era castelhano, né? Espanhol. E eu falo um pouquinho de espanhol, fala um pouquinho de inglês, e ele estava conversando comigo em espanhol, mas ele falava tão devagarzinho que eu conseguia entender o espanhol dele com facilidade. Eu tenho mais facilidade para o inglês, porque eu estudei muitos anos inglês, do que com o espanhol. Mas ele falava tão devagarzinho que eu escutava, que eu entendia tudo que ele falava em espanhol, não perdi uma palavra, porque ele falava muito devagar. É interessante que ele falava devagar, mas ele era muito inteligente. Era impressionante a inteligência dele. Você percebe, eles falavam cada coisa e todo mundo ficava prestando atenção naquilo que ele falava. E eu me lembro que ele também, eu tenho a impressão que ele está começando a ter o Parkinson. Eu tenho impressão, porque eu via que a mão dele tremia um pouquinho, mas não estava acentuado como meu pai quando faleceu, mas eu acho que ele está começando um pouquinho de Parkinson. E aí vai o Otto, de 70 anos, dar aula para aquela turma, né? Aí Otto deu a aula, daqui a pouco eu encontrei um brasileiro que teve aula com o Otto. Menino lá de Natal, conheci ele lá em Mossoró, estive lá em Mossoró, conheci esse menino. Esse menino é um empresário, um faturamento de mais de milhões da sua empresa anualmente. Um rapaz que é líder lá da sua igreja para mais de 15 mil jovens. Um menino que hoje, né, eu estou com 59, né? Aí quando eu falo assim, 40 anos, aí eu falo assim, o menino de 40 anos, né? Aí quando termina a aula do Otto,
e venho ele falar comigo, ele fala assim, meu Deus, ele fala assim, meu Deus, a paz do Senhor, como Deus falou ao meu coração através da aula do Otto. 70 anos, meu irmão, 70 anos, falando devagarzinho, eu fiquei maravilhado. Ele falou assim, a aula do Otto foi demais, porque o Otto, ele não era um jovem palestrante em ascensão, um professor de 70 anos, décadas servindo ao Senhor, décadas ensinando, décadas formando líderes, décadas influenciando vidas. E eu refleti o seguinte, o mundo admira a juventude, Deus admira a fidelidade. Ali estava um homem, já idoso, falava lentamente, mas que ainda produzia frutos. Ali estava um homem que se colocou nas mãos de Deus e que estava sendo usado poderosamente por ele. E eu me lembrei do Salmo 92 que eu li, falando sobre a minha mãe. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Homens e mulheres aqui que já passaram dos 30, vocês são justos e vocês florescerão como a palmeira, vocês crescerão como o cedro do Líbano, plantados e plantadas na casa do Senhor. Vocês vão florescer nos átrios do Senhor, mesmo na velhice, vocês continuarão dando frutos, porque vocês estão enraizados no Senhor. Não é pela sua capacidade, não é pela seus recursos, é porque vocês estão enraizados no Senhor, plantados na casa do Senhor e vão florescer nos átrios do Senhor e vão permanecer viçosos e viçosas e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza e nele não há injustiça. A promessa não diz que os justos vão dar frutos quando eles forem jovens, mas quando, na sua idade mais tenra, eles permanecerão dando frutos. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. E eu tenho mais de 30 também, em nome de Jesus, eu fiquei animado. Sabe, pastor Edson? O senhor está com quanto, pastor Edson? 79, né? Poxa, eu fui dar aula, o outro professor da minha aula tinha 70 também, não era o outro, tinha um outro lá, professor de 70. E também eu escutei nos corredores, olha, a aula do professor Valen foi uma bênção, né? Um indiano, meu Deus, os justos florescerão nos átrios da casa do Senhor, na sua velhice darão frutos. Deus está chamando você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus não esqueceu de você, Deus não está chamando somente os adolescentes, as crianças, os jovens, Deus está chamando cada um de nós a nos colocarmos diante do Senhor, a nos colocarmos nas mãos do Senhor, porque Deus quer fazer uma obra maravilhosa através da sua vida, não importa quantos anos você tenha, porque você está plantada na casa do Senhor, na palavra do Senhor, na verdade do Senhor, e você vai produzir frutos para a glória dele. E essas coisas também fizeram me lembrar da minha mãe, né? Que ela entregou a sua vida ao Senhor quando tinha 35 anos. 35 anos. Levou a mãe a Cristo. Levou 7 dos irmãos a Cristo. Influenciou os filhos, influenciou netos, influenciou familiares, influenciou amigos, influenciou gerações. Quando a gente pensa em legado, às vezes a gente pensa em monumentos, mas Deus pensa em frutos.
Minha mãe não fundou uma universidade. Minha mãe nunca escreveu um livro. Ela não foi uma pessoa famosa para além da igreja onde ela servia, além do seu escritório de contabilidade, advocacia e administração de imóveis e dos seus clientes, mas ela ajudou a transformar caos em ordem na vida de muitas pessoas. Como eu disse, eu lembro sempre dela orando com os clientes. Lembro uma vez que ela estava orando com um cliente e tinha um senhor que, por coincidência, morava em Marechal. Por coincidência, morava numa rua aqui atrás, que tinha um comércio aqui em Marechal e que era de uma outra religião e que ele estava escutando a minha mãe orar com a cliente dentro do seu escritório. Ele estava do lado de fora no balcão e ele ficou com muita raiva. Mas a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra o carne e o sangue. Não é? Ele estava oprimido, ele não conhecia a palavra de Deus e ele ficou com raiva porque minha mãe estava orando no seu escritório, pedindo a Deus pela vida da sua cliente. Ele achava que ela devia só advogar, não devia orar, mas na verdade aquela escrivania era um púlpito consagrado ao Senhor. Ao trabalhar com excelência, ela estava fazendo a vontade do Senhor. Ela ajudou a conduzir pessoas das trevas para a luz. Ajudou a formar caráter, ajudou a transmitir a fé, ajudou a construir um legado eterno. Ela estava participando da obra de Deus. Estava dando forma, dando ordem, trazendo ordem ao caos. Trazendo ordem ao caos da minha vida, trazendo ordem ao caos da nossa família, trazendo a ordem ao caos da vida de muitas famílias. O Sérgio, o meu amigo Sérgio, estava lá. Numa situação difícil, o Sérgio procurou a minha mãe, porque estava tudo complicado na vida dele. E minha mãe, profissionalmente, o ajudou a trazer ordem ao caos que ele estava enfrentando. Ela estava cumprindo um mandato cultural. Ela também estava dando forma e preenchendo o espaço que Deus lhe confiou. Ela viveu para algo além dela mesma e continua falando através dos frutos que ela deixou. Gênesis 1 apresenta o sonho original de Deus. Gênesis 3 apresenta a tragédia humana. O pecado entrou, o caos retornou. Aquilo que deveria refletir a Deus passou a refletir o ego humano. Veio a Torre de Babel. Interessante. Aqueles homens da Torre de Babel, de certa forma, eles cumpriram, de certa forma, parcialmente, o mandato cultural. Porque tudo que veio, eles dominaram as ciências. Eles se comunicavam de forma eficaz. Eles usaram de inovação tecnológica. Eles tinham visão estratégica. Eles procuraram um lugar, uma planície ensinar, um lugar estratégico, tinham visão estratégica, eles tinham comunicação eficaz, eles tinham inovação tecnológica, porque eles usavam uma outra substância ao invés de betume. Eles eram tão preparados, tão qualificados, tão inteligentes, que Deus disse o seguinte: se eu não pará-los agora, ninguém vai poder impedir nada do que eles vão fazer. Qual é o problema deles? Eles falaram assim: nós vamos construir um nome para nós mesmos. Tudo certo, com um propósito errado. Queriam construir um nome para eles mesmos. O que Deus fez? Mandou uma bomba atômica, não foi? Não? Fogo caiu do céu, derrubou todo mundo. O que ele fez? Confundiu as línguas, né? Porque é interessante que o propósito de Deus é usar uma pessoa que vai influenciar a sua família, que vai influenciar a sua comunidade, que vai influenciar nações para a sua glória. Foi isso que ele fez com Abraão. E ele foi e pegou Abraão. É interessante que o povo da Torre de Babel falou assim: vamos construir um nome para nós mesmos. O que Deus falou para Abraão? Farei o seu nome grande. Deus falou: eu vou fazer o seu nome grande.
Abraão não buscou isso, Abraão não pediu isso, Abraão não tinha esse propósito, mas Deus disse: você vai me obedecer, você vai fazer a minha vontade, você vai ser usado por mim, e por causa disso, eu vou fazer o seu nome grande. O mandato foi corrompido, o sonho interrompido, mas veio Jesus, e Jesus transformou toda essa situação. A cruz não existe apenas para nos levar ao céu. A cruz existe para restaurar aquilo que foi quebrado. Jesus veio para reconciliar pecadores com Deus, mas também para nos restaurar aos propósitos para os quais nós fomos criados. Jesus não veio apenas para levar convertidos ao céu, mas para levar pessoas convertidas a servirem ao mundo em várias esferas de atuação. Paulo disse que nós fomos criados em Cristo para realizar boas obras. Jesus disse que vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Ele disse que ele gostaria que os homens vissem as nossas, o quê? Que vissem o quê? As nossas boas obras, o nosso trabalho, e que fizesse o quê? Glorificassem ao Pai que está nos céus. Ele falou sobre as nossas obras, ele falou sobre os nossos trabalhos. A cruz nos perdoa, a cruz nos transforma, a cruz nos devolve a nossa vocação, a cruz nos devolve a nossa missão, a cruz nos devolve a nossa capacidade de sonhar novamente. Não apenas os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. Voltando para Davi. Davi pensava que o seu sonho estava morrendo. Davi pensava que o trono estava distante. Minha mãe também pensava que não tinha jeito para mim. Estava muito difícil. A promessa parecia impossível. O deserto parecia interminável. Mas Deus estava fazendo algo maior. Antes de Deus preencher o trono de Israel com Davi, Deus precisava preencher e dar forma ao coração de Davi. Antes do preenchimento veio a formação. Antes da promoção veio o processo. Antes da coração veio o caráter. E talvez Deus esteja fazendo isso com alguns de nós. Talvez Deus esteja permitindo determinadas circunstâncias, não para destruir o nosso sonho, mas para formar o nosso caráter, para formar o sonhador. Porque os sonhos de Deus são sempre maiores do que as circunstâncias que nós precisamos de enfrentar para alcançá-lo. Para terminar, não permita que o deserto faça você esquecer a promessa. Pergunte a Deus qual o espaço que Ele chamou você para formar e para preencher. Onde Deus está te chamando para trazer ordem ao caos. Esse é um chamado que Deus tem para a sua vida. Entenda que servir a Deus vai muito além da igreja e do ambiente religioso. Continue produzindo frutos independentemente da sua idade. Invista em um legado que sobreviva à sua partida. Ali na Malásia, eu vi um professor, eu vi uma universidade servindo ao próximo para a glória de Deus. Eu vi um professor de 70 anos impactando uma geração. Eu vi o legado da minha mãe de 88 anos, que continua produzindo frutos. E isso me leva de volta a Davi, porque Deus continua escrevendo histórias, continua formando pessoas, continua restaurando propósitos, continua levantando homens e mulheres para participarem daquilo que Ele está fazendo no mundo. E talvez você tenha chegado até aqui querendo recuperar um sonho perdido. E Deus está lhe oferecendo algo maior. Ele está convidando você a voltar a sonhar os sonhos dele. Então, levante-se e volte a sonhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o